E com que tipo de clientes é que costuma trabalhar? Em que fase da vida é que costumam estar? É curioso. Por acaso eu tenho aqui duas vertentes. Tenho tido até este momento muito pessoas que, como eu, ou seja, que já estão ali pelos lados dos 30, não é? E digamos que há ali um bocadinho a crise dos 30. Acho que, pelo menos nós mulheres, e se calhar os homens também, quando começamos a chegar ali aos 30 anos, parece que começamos a olhar para trás, já tirámos os nossos cursos, já começámos a trabalhar, já temos ali e começamos a perceber, será que o caminho é por aqui? Se foi para isto que eu vim ao mundo? Não foi? Acho que há uma série de questionamentos por volta desta idade e então trabalho muito, tenho apanhado muito clientes nessa faixa etária em que estão exatamente nessa fase em que não estão muito satisfeitas com a sua vida e que sentem que precisam de fazer alguns ajustes. Por outro lado, também tenho apanhado, curiosamente, embora não seja o meu target principal, raparigas mais novas que terminaram a sua licenciatura ou algumas nem chegaram a terminar porque, entretanto, desistiram e que também sentem que querem desde já começar ou muitas das vezes os seus projetos. Eu tenho atraído muito pessoas que querem ter os projetos próprios e que querem já esta ajuda de orientação mais profissional nesta fase da vida mais cedo. O que para mim é extraordinário, porque eu olho para mim e penso na minha altura, quando eu terminei a minha licenciatura e quando entrei no mercado de trabalho, se eu tivesse tido este tipo de apoio nessa altura, tinha-me facilitado estar a fazer, se calhar, as mudanças todas que eu tive que fazer e que acabei por chegar onde eu queria, mas 10 anos depois. Portanto, teria-me poupado muito tempo, não é? Embora eu acredite que tudo na vida acontece por uma razão. Eu, quando olho para trás, sinto muito que tudo aquilo que eu passei me preparou para estar aqui onde estou hoje. Mas de facto, pelo menos há muitas angústias que eu tive, tinha-me ajudado. Só que na altura, estas coisas em Portugal ainda não, eram praticamente inexistentes, não havia assim. Agora já se vê muito, há muitos coaches. E sim, tem estado a crescer bastante. Sim, mesmo. Mas na altura, há 10 anos atrás, não, era muito raro. Aliás, eu na altura nem sequer me lembro de alguma vez ter ouvido falar isto. Eu acho que só se calhar há uns 5 anos é que eu comecei a ouvir falar de coaching. E qual é que acha que é o seu papel na ajuda dos outros? Eu digo que a minha missão é inspirar e ajudar as pessoas a evoluírem. E aqui, em duas vertentes. Uma, acho que passando muito pela minha evolução, porque e acho que quando nós queremos inspirar alguém passa por nós o fazermos e se o fazemos os outros podem inspirar-se nisso. E daí eu procurar sempre muito a minha evolução e ser uma pessoa corajosa e determinada e ir atrás dos meus sonhos. E é muito nesse sentido que eu quero inspirar as pessoas. E depois também ajudando neste sentido as pessoas que também querem, procuram a sua evolução e serem a sua melhor versão e eu poder ajudá-las a ajudar, a ser um bocadinho um guia, um orientador nesses processos. Tanto que, mas sempre muito nesta lógica, eu gosto muito de mudança. E tanto que eu tenho um podcast que é o Saltei do Sofá, que eu criei ainda na altura em viagem, muito focado no mudar de vida. Eu convido pessoas que fizeram também mudanças significativas da sua vida a contarem as suas histórias, muito neste sentido de inspirarem todas aquelas pessoas que querem fazer mudanças significativas na sua vida, mas que obviamente têm medo porque temos é sempre, mudança, não é? sim. Exatamente, porque é uma mudança e porque tem as suas consequências e eu acho que conhecermos as histórias de outras pessoas ajuda sempre muito e na altura, quando eu fiz a minha mudança, quando eu decidi despedir-me, eu senti falta de referências e então na altura, quando criei o podcast, foi muito para ter um sítio que houvesse mais referências para todas as pessoas que querem, que precisam delas e ajudá-las nesse sentido. E tenho entrevistado pessoas incríveis com histórias muito bonitas e acho que consigo dessa maneira também, lá está, inspirar as pessoas a evoluírem e a procurarem dar o
dar o salto. É um bocadinho, o podcast chama-se Saltei do Sofá, muito nesta lógica do, ok, estamos aqui no conforto, mas vamos dar um salto, sair da nossa zona de conforto para também atingirmos a felicidade que queremos, porque acho que no fim do dia é isso que todos queremos, ser felizes. E como é que acha que tem estado a evoluir o seu projeto na área do coaching desde que começou? Eu acho que tem sido uma evolução lenta, mas gradual. O que eu sinto é que, mais do que resultados, eu estou muito, o processo está muito a acompanhar o que vai dentro de mim também. Ou seja, eu não comecei o meu projeto e estou a fazê-lo crescer. Eu comecei o meu projeto, estou a fazê-lo crescer, mas estou também eu a crescer e a fazer ajustes ao mesmo tempo. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de criar coisas novas, estou também sempre à procura de o que é que eu posso fazer mais e o que é que eu posso trazer mais. E às vezes até me acontece que tenho que acalmar porque não dá para concretizar as ideias todas que eu gostava de concretizar, porque as coisas têm que ser sustentáveis e não posso também andar sempre a mudar tudo, não é? É preciso alguma consistência. E então o que eu tenho procurado é, ok, vou começando, lanço determinado produto ou determinado serviço e depois vou percebendo, ok, isto faz sentido, não faz sentido, e vou sempre fazendo os ajustes que considero necessários. Mas acho que, olhando, tendo em conta estes meses, que não passou muito tempo desde que eu lancei o projeto, estou contente com a evolução. Ou seja, porque lá está, talvez em termos de resultados não sejam surpreendentes, mas neste momento, mais do que resultados de ter muitos clientes ou de estar financeiramente a crescer muito, o mais importante nesta primeira fase para mim é, ok, eu estar a ter um trabalho, a desenvolver um trabalho que me preencha em completo, porque foi para isso que eu decidi começar a trabalhar para mim mesma, não é? Foi para isso que eu decidi mudar de vida e acho que para mim é o mais importante e também se é aquilo que eu quero que as outras pessoas encontrem também um trabalho que as preencha, faz sentido começar por mim, não é? É sempre muito nesta lógica de primeiro começar por mim para depois poder ajudar os outros. E como é que acha que se destaca nesta área do coaching? Porque agora, como estava a dizer, há tanta gente que o faz. Sim. Como é que acha que é diferente? Então, acho que, começando um bocadinho, estou mais focada agora neste momento nessa parte de orientação profissional e acho que também me distingue muito essa questão de eu complementar muito o coaching com a numerologia. E depois eu foco muito no que eu chamo, não sei se vocês conhecem o conceito, que são os multipotenciais. Ou seja, que é o meu caso, que são as pessoas que têm múltiplos interesses, que gostam de muitas coisas e que normalmente estas pessoas que gostam de fazer muita coisa acabam por ter muito mais dificuldade em encontrar o trabalho que as realize, não é? Do que eu lembro-me, quando era miúda, tinha um colega que desde a escola primária, acho que ele dizia que queria tirar direito, portanto, aquilo fascinava-me, como é que alguém toda a sua vida foi, ok, é direito e foi para direito, pronto. Então, porque eu nunca fui assim e eu acho que os multipotenciais acabam por viver com muita frustração porque sentem-se sempre perdidos. E então eu gosto muito quando essas pessoas chegam até mim e o engraçado é que têm sido essas pessoas que eu tenho atraído, embora no início eu não estivesse propriamente a trabalhar só para multipotenciais, mas acho que cada vez mais faz sentido focar-me neles, porque também é a realidade que eu, por ser e por vivê-la, também conheço melhor. E a verdade é que nós podemos gostar de muita coisa e podemos fazer muita coisa, mas há sempre uma linha condutora, não é? Sim. Era a tal história que eu dizia há bocado de eu queria ser detetive e jornalista de investigação, mas havia ali um ponto comum, que era o descobrir coisas, não é? E normalmente há sempre. Mesmo que às vezes as coisas, mas isto não tem nada a ver com isto, mas se formos lá escavar, digamos assim, por detrás do que é óbvio há uma linha condutora. E isso é bastante interessante. E depois, quando nós percebemos qual é a linha condutora, ficamos, uau, isto faz todo o sentido. E quais é que são os maiores desafios de trabalhar nesta área? Nesta área,
Pronto, sem dúvida, acho que neste momento estão a nascer muitos coaches todos os dias. Depois, é uma profissão que não está regulamentada, ou seja, qualquer pessoa pode dizer que é coach, independentemente de ter uma formação ou não, de ser certificado ou não. E isso acarreta alguns problemas porque não se consegue garantir que há 100% de qualidade. Não é? Quer dizer, acho que em nenhuma profissão se consegue, mas pelo menos quando as profissões são regulamentadas, toda a gente se rege pelos mesmos padrões. Não é? E depois, pelo facto de ainda haver muita desconfiança em relação a esta área. Acho que Portugal é muito pequenino e não é uma profissão, pelo menos eu sinto que seja, de forma generalizada, muito bem vista. Já para não falar que às vezes pode chocar com outras profissões e então, no caso, por exemplo, estou a pensar do caso da psicologia, não é? que são coisas totalmente diferentes e que acho que, na minha opinião, perfeitamente complementares, mas às vezes pode haver aqui alguma dicotomia que as pessoas também não percebem muito bem ou que acaba também por não ajudar à progressão desta profissão. Eu acredito que no futuro haverá uma regulamentação e aí as coisas serão muito mais facilitadas. Neste momento, como todas as profissões que aparecem de novo, não há. Sim, e isso estão ainda à descoberta. E é um problema. E depois também o difícil chegar às pessoas, porque muitas pessoas não entendem o que é e quais são os seus benefícios. Eu acho que sim, que esses são os principais desafios. E depois acho que eu sinto também um bocadinho, e estou a tentar até colmatar isso, que é o coaching é muito bom e consegue ajudar muitas pessoas, mas tem algumas limitações no sentido em que parte do princípio de que as pessoas estão bem. Só que o problema é que, na generalidade, nenhuma pessoa está 100% bem, não é? Porque nós temos uma série temos um passado com uma série de bloqueios, digamos assim, que às vezes quando entramos neste processo que é muito focado no futuro e na nossa performance e em atingir objetivos, vamos nos deparar com alguns bloqueios que nós temos internos e que o coaching só por si não consegue dar resposta. E tanto que eu neste momento estou a fazer uma formação em programação neurolinguística exatamente para complementar aqui a minha prática nesse sentido, porque o que eu me tenho percebido é que só com o coaching, por vezes, sinto-me limitada em ajudar os meus clientes com alguns bloqueios que acabam por aparecer, porque quando nós começamos a olhar para dentro, começamos a perceber que há muito mais coisas ali do que à partida pensávamos. E que muitas vezes é preciso um trabalho mais profundo, mais intenso para conseguir desbloquear e que o coaching só por si não consegue. Então, assim, muito rapidamente, quais é que são os projetos para o futuro? Então, eu agora quero muito começar a fazer workshops e acho que é assim mesmo o meu principal foco, porque estou a sentir necessidade. Eu trabalho online, somente online, e neste momento estou a sentir necessidade de estar presencialmente com as pessoas. Então, o meu foco neste momento é por aí. É começar com workshops e depois talvez tentar alguns até projetos mais longos.